Olá pessoal, tudo bem? Já pensou em ter um celular com a força de um topo de linha, mas pagando o preço de um intermediário? Pois é, essa é a grande promessa do Xiaomi Poco X8 Pro, um aparelho que tá dando o que falar agora em 2026. A questão é, será que ele cumpre mesmo? Com base na análise completa lá do pessoal do Armazém 027 Tech, a gente vai descobrir junto se essa mágica toda é de verdade. Olha, a filosofia da linha Poco sempre foi essa, né? Ser meio ousada, desafiar os gigantes. E o X8 Pro, ele parece que leva isso ao extremo. Ele se posiciona ali como um intermediário que, sinceramente, não tem medo nenhum de encarar os celulares mais caros do mercado. A ideia é oferecer especificações de ponta, só que por uma fração do preço. Mas a gente sabe como as coisas são. No papel, na teoria, tudo sempre parece incrível. A pergunta que fica é, no dia a dia, essa potência toda se confirma de verdade? Ou será que, para chegar nesse preço, a marca teve que fazer alguns sacrifícios, cortar uns caminhos que a gente não vê de cara? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. E para começar essa investigação, nada melhor do que ir direto na fonte, a ficha técnica. O que, afinal de contas, a Xiaomi colocou debaixo do capô desse aparelho? Vamos dar uma olhada. O primeiro número que já chama a atenção é esse aqui, 144 Hz. O que isso quer dizer na prática? Uma suavidade que vicia. Sério. Tudo, desde rolar o feed de notícias até mirar um jogo mais competitivo, fica com uma sensação instantânea, absurdamente fluida. É uma experiência visual de outro nível, de verdade. E não é só sobre velocidade, é sobre brilho também. Um pico de 3000 nits é algo absurdo. Sabe quando a gente tá na rua e a tela do celular vira praticamente um espelho? Então, pode esquecer isso. A tela aqui é tão brilhante que dá pra ver tudo perfeitamente, mesmo debaixo daquele sol do meio-dia. Isso é um luxo que geralmente custa muito, mas muito mais caro. E para alimentar essa tela e todo o resto, a gente tem uma velocidade de carregamento de 90 watts. Isso basicamente acaba com a ansiedade de ficar sem bateria. Sabe, uma passadinha rápida na tomada antes de sair de casa e pronto, já tem bateria para horas de uso. É liberdade. E o coração da máquina não decepciona não. O Snapdragon 8S Gen 3 é um processador que equipa os melhores celulares do mundo. Agora junta isso com 12 GB de RAM para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e 512 GB de armazenamento do tipo UFS 4.0, que é super rápido. O resultado no papel é sem dúvida um monstro de performance para essa faixa de preço. Ok, os números são realmente impressionantes. Mas como é que tudo isso se comporta no mundo real, no dia a dia? Vamos focar agora nos pontos onde o Poco X8 Pro, segundo a análise, realmente deixa a concorrência comendo poeira. E sem muita surpresa, a tela é a grande estrela da companhia. A experiência de assistir a um filme em HDR aqui é simplesmente imersiva. E a fluidez de usar o sistema é fantástica. E o melhor é que a taxa de atualização é inteligente. Ela diminui sozinha quando a imagem está parada, o que ajuda a economizar bateria. É o melhor dos dois mundos. E se alguém ainda tinha alguma dúvida do poder bruto desse aparelho, esse número aqui acaba com qualquer discussão. 1.400.000 pontos no AnTuTu. Isso coloca o Poco X8 Pro no mesmo patamar de gigantes como o Galaxy S24 em testes de performance. É bem impressionante pensar nisso, ainda mais quando a gente lembra da diferença de preço entre eles. E toda essa performance se traduz diretamente em uma coisa: jogos. O pessoal do Armazém 027 Tech não mediu palavras, e a citação é bem clara. Para quem leva a sério o gaming no celular, é quase impossível achar um custo-benefício melhor do que esse no Brasil. E o carregamento de 90 watts é, sinceramente, um divisor de águas na experiência de uso. Imagina só, o celular tá quase morrendo, você pluga na tomada por menos de 20 minutos e já tem carga suficiente pro resto do dia. E o melhor de tudo, o carregador super potente vem na caixa, um luxo que muitas marcas bem mais caras já abandonaram faz tempo. Mas a gente sabe que não existe almoço grátis. Para entregar tanto poder por um preço competitivo, alguns sacrifícios tiveram que ser feitos. Agora, a gente entra na parte que muitos reviews não contam em detalhes. Onde foi que a Xiaomi precisou economizar? E aqui está a lista dos sacrifícios. A falta de carregamento sem fio tira uma conveniência legal. A porta USB 2.0 significa que passar fotos para o computador pelo cabo vai ser uma tarefa lenta. As câmeras secundárias são bem básicas e a proteção IP64 quer dizer que ele aguenta uma chuvinha leve, mas nem pense em derrubar na piscina. O resumo da ópera nas câmeras é este. O sensor principal de 50 megapixels que tem estabilização, até que faz um bom trabalho, principalmente quando tem bastante luz, mas a ultra-wide e a macro são na prática quase figurantes. Fica muito claro que a prioridade da Xiaomi aqui não foi criar o melhor celular para fotografia do mercado. Nenhum aparelho existe sozinho no mundo, certo? Então como é que o Poco X8 Pro se sai quando a gente coloca ele lado a lado com seus principais rivais no mercado? E essa tabela aqui deixa a estratégia do Poco claríssima. Ele simplesmente esmaga a concorrência em desempenho, no brilho da tela e na velocidade de recarga. Só que em troca, ele abre mão de uma proteção maior contra a água e, um ponto bem importante, do suporte de longo prazo com atualizações. Nesse quesito, a Samsung joga em outra liga com seus 6 anos de suporte. Então, depois de analisar os pontos fortes, as concessões, os sacrifícios e a concorrência, a gente chega na pergunta final. Juntando tudo isso, o Poco X8 Pro vale um investimento? A nota final do Armazém 027 Tech é um 4.4 de 5. Olha, isso é um veredito muito, muito positivo. Não é um aparelho perfeito, claro, mas essa nota indica que os pontos fortes dele superam e muito os seus pontos fracos. E as notas por categoria contam a história toda das escolhas feitas pela marca. Tela, desempenho e custo-benefício estão ali, beirando a perfeição. Isso mostra onde todo o investimento foi colocado. Já câmera e software, com notas mais baixas, mostram exatamente onde aconteceram aquelas economias que a gente viu. Então, o resumo é bem claro. Para quem busca performance máxima para jogos, para quem quer uma tela espetacular e não quer gastar rios de dinheiro, ele é, sem dúvida, uma das melhores opções que existem. Mas, por outro lado, para quem tem como prioridade fotografia de ponta, ou faz questão de carregamento sem fio, ou quer o maior tempo de atualizações possível, aí sim existem alternativas melhores. Então, se depois de toda essa análise, o Poco X8 Pro parece ser a escolha ideal para um determinado perfil de uso, a gente deixa um link seguro para conferir a oferta na descrição. E para terminar, fica uma reflexão. O Poco X8 Pro é um mestre em custo-benefício, e isso sempre envolve fazer escolhas, o que nos leva a pensar. Num smartphone hoje em dia, entre câmera, desempenho, bateria e software, qual é aquela característica que de jeito nenhum dá para abrir mão? É uma boa pergunta a se fazer. Até a próxima.